Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 21/11/2014 com os fechamentos do dia 19. Lembrando que desse dia 20/11 é feriado em São Paulo e não tem pregão. O Ibovespa subindo forte nessa quarta-feira, 2,6%. A gente pode perceber que a gente estava lidando com a linha de tendência do Fibonacci Fan, né? E mais uma vez o Ibovespa dispara para cima, certo? Da última vez ele demorou alguns dias para disparar para cima, dessa vez ele ficou só 3 dias aqui em volta da linha e já subiu, ele se livrou dos 52.300 bem rápido e apontou lá para os 54 mil pontos. Tá? Então nessa região que o Ibovespa está agora, 53.400 pontos, é metade do caminho aí da projeção até os 54 mil, e o que parece que ele está deixando para trás aqui é um fundo duplo, tá? Dá essa impressão de ser um fundo duplo. Se romper aqui a casa, está nos 54.200, essa linha vermelha, né? Se ele romper aqui a casa dos 54.200, 54.500, mais ou menos essa região, se ele romper isso aqui para cima, a gente pode tranquilamente falar numa projeção de volta para chegar aqui na casa dos 58 mil pontos. Tá? Então seria essa a projeção para o Ibovespa. Se ele segurar aqui nessa região dos 54.200 até 54.500, aí não, daí ele fica indefinido, na prática abaixo da linha do Fibonacci Fan, nessa linha azul. Aí ele continua nessa indefinição que ele se colocou ultimamente, né? Ele não consegue perder os 50 mil pontos, mas também está bem travadão abaixo aqui dos 54.500 pontos. Então vamos esperar para ver de onde é que ele vai sair. A gente já teve as ações batendo nas projeções de baixa. Isso quer dizer que o Ibovespa tem carta verde para subir, só que ele precisa fazer essa confirmação antes de efetivamente subir. Vamos falar agora do Banco do Brasil. O Banco do Brasil que montou um triângulo aqui para onde ele saiu pelo vértice, a gente estava vendo esses dias. Para baixo tinha ficado, ontem ele fechou um pouquinho acima da área densa do triângulo, dentro da projeção de alta aqui do triângulo para cima, tá? Então ficou muito suporte para baixo, ficou 25,30 e 24,30, que eram os dois que a gente estava trabalhando, ficou também as duas bordas de área densa de triângulo aqui no meio do caminho, então era pouco provável que ele voltasse para baixo, né? Porque tinha muito suporte. Para cima tinha só o 26,95 até o 28,60, a única resistência era o 26,95. O caminho mais fácil era subir, e foi isso que ele fez, subiu 6%, passou pelo 26,95. Próximo target agora dele, o 28,60. E tem um gap para fechar aqui, né, na casa dos 30,07. Se ele conseguir chegar até o 30,07 aqui e fechar esse gap, ele até pode começar a sonhar com essa projeção aqui de 34,58, tá? Seria mais provável o 33,90 por ser simétrico aqui com a projeção do Fibonacci, mas se ele fechar o 30,07, que é esse gap aqui, fica muito propenso a bater lá em cima entre 33,90 e 34,58. E essa barra aqui ficou para trás mesmo, né? Se a gente ignorar essa barra, a gente vai ter um fundo duplo aqui muito parecido com o que a gente viu na Bovespa. No caso do Banco do Brasil tem até um fundo triplo, né? Ele dá uma queda, depois vem de novo para cá, dá essa barra fora do contexto, volta de novo na simetria aqui e está bastante apontado para cima, né? Um fundo bem redondinho apontando lá para cima. E agora vamos falar aqui de Vale 5. Olha lá a nossa projeção de Vale, né? A Vale 5 fez isso aqui, é uma figurinha muito parecida com o Piercing Line, tá? Vamos ver se a gente consegue ver um Piercing Line aqui com a projeção mais fraca. Não mostrou o Piercing Line porque está realmente o candle vermelho está muito maior que o verde. O Piercing Line é um padrão onde o fechamento de uma barra corta metade do fechamento o fechamento da outra barra corta a metade da barra seguinte, né? Confundindo o que eu falei aqui, o fechamento da barra anterior corta metade da barra nova, tá? E o fechamento da barra nova corta metade da barra anterior, tá? Esse seria o padrão do Piercing Line, uma para baixo e outra para cima, que é o que está acontecendo aqui. Nesse caso, a barra
vermelha que está apontando para baixo está muito maior do que a barra verde, está perdendo a simetria, por isso que a gente não está vendo aqui no identificador de padrão, mas de qualquer forma é muito próximo de um padrão de alta, esse padrão que a gente está vendo aqui. E o primeiro objetivo dele pode ser fechar esse gap do 20 e 17. Tá? Então a Vale pode estar em vias de fechar o gap de 20 e 17 com essa formação que ela fez aqui. Nesse momento, ela está andando no espaço em branco entre o 18,76 e o 19,75, com esse fechamento que ela fez aqui. Tá? A mínima do dia bateu no 18,52. Tínhamos o oco aqui, o 18,54 já ajustado, né? Talvez um pouquinho até mais para cima. De qualquer forma, o que dá a entender é que ele bateu tanto, a Vale bateu tanto na projeção do 18,76 como na projeção do 18,60. Com isso vai encerrar as projeções aqui para ela e ela fica livre para poder subir se ela quiser ou para fazer outro sinal, mesmo que seja de queda, tá? Não tem sinal forte de alta, mas tem esse padrãozinho aqui que sugere pelo menos um fechamento do gap do R$ 20,17. E temos aqui agora a Petrobras que montou um padrão aqui envolvente de alta, certo? O volume da barra dessa quarta-feira foi menor que o volume anterior, o que acende um alerta nesse envolvente. Tá? Então, o envolvente que seria uma figura forte, com volume bem mais alto na barra mais atual, fica um pouco mais fraco com esse volume mais baixo. Tá? De qualquer forma, a figura existiu, né? Os corpos reais aqui do corpo real da barra verde é maior que o corpo real da barrinha vermelha. Ela já tocou no R$ 12,13, que era a sua projeção de baixa, e com isso está apontada para voltar para os 14. 14 que ela ficou 2 semanas aí lutando contra, né? Então ela está apontada aqui para voltar para os 14, e ela tem inclusive um gap de baixa para ser fechado. Tem a mínima de 13,52 com a máxima de 13,33. Temos aí 19 centavos de gap real. Se a gente contar da última barra, da 13,60 até 13,33, dá 27 centavos. Então, de qualquer forma, tem um espaço aí de gap. Se ela subir pulando isso aqui para cima, né, ou seja, se ela fizer um gap de alta, aí ela deixa uma ilha de reversão de alta para trás e dá um sinal hiper super forte de alta, certo? Isso não aconteceu ainda, por enquanto a gente tem um sinal murchibinha de alta, o volume não está confirmando, que seria esse envolvente aqui, mas já é um primeiro passo. Se ela abrir com um gap de alta, provavelmente esse gap de alta, se ocorrer, ele ocorre na segunda-feira da semana que vem, ou na terça, né? Seria mais ou menos esse padrão de tempo, não tem nada escrito por aqui, mas pela distância que ela está até os 13,30, dá até para ela subir um dia inteiro antes de fazer um gap de alta, tá? E por outro lado, se ela se perder aqui no meio, ela está agora entre o 12,13 e o 13,07. Se ela se perder aqui no meio e perdeu com o fechamento o 12,13, aí a coisa fica muito mais complexa para ela. Ela aponta para os R$11, tá? Que seria uma primeira perna até a busca dos R$9 em alguma coisa, pela projeção de retângulo. E a gente tem, aqui pelo gráfico diário mesmo, um Fibonacci mais recente, cuja projeção de 38,2% também bate com os R$9 e pouco, estava R$9,12 naquela projeção, R$9,17 nessa aqui, tá? O 11,86 seria um suporte forte, depois já tem o 10,83, que está muito próximo também dos R$11 da outra projeção. Então a Petrobras, se perder aqueles R$12,13, pode abrir uma projeção aqui feia para bater em R$9 para baixo, tá? Pouco provável que isso aconteça, porque muita gente desesperadamente comprando Petrobras nesse preço de R$12. Mas se ela não subir de preço, né, uma hora essa galera que está comprando vai se encher de comprar, vai esperar, e aí que ela cai de novo. Tá? Então, mais ou menos assim que funciona, né? Enquanto o pessoal estiver comprando, vai sustentar o preço. Pode ser esse ímpeto de compra da galera que esteja sustentando esse preço aqui nessa região, por isso do volume mais baixo. A gente só vai saber nos próximos dias. E para encerrar, vamos falar do Dow Jones.
O Dow Jones que não fez máxima histórica, mas está muito próximo dela, né? A máxima histórica também foi de ontem, né? Ele está aqui no 17.685, o 630 está rodando como suporte e o 950/18.000 está funcionando como objetivo ainda, tá? Então tá aí o Dow Jones apontado para esses padrões. Ele pode dar um sprint final para bater nos 18.000 rápido aí nos próximos dias, mas especificamente na semana que vem. Então vamos ficar de olho aí, porque muitas vezes esse padrão que ele faz aqui acaba puxando o Ibovespa. Deu uma dissociada aqui na época das eleições, mas pode ser que puxe, principalmente de tarde, porque o Ibovespa agora está abrindo no horário de 12h30 aqui em São Paulo. Então ele pode dar um pouco de tendência para o nosso mercado. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.